O dia em que eu achei que eu tava sendo traída, mas na verdade eu era a amante. E óbvio que eu não fazia ideia disso. Pra vocês entenderem, eu conheci esse cara no Instagram. Ele reagiu ao meu story, aí a gente começou a conversar e enfim. Foram 3 meses de conversa, todos os dias a gente conversava, mandava vídeos, fotos. Enfim, a gente conversava literalmente o dia inteiro. Até que a gente decidiu que iríamos nos encontrar. De primeira, eu não queria nada sério. Eu só queria curtir mesmo, conhecer ele, mas eu não queria um relacionamento. E a gente não morava na mesma cidade, então para esse primeiro encontro, eu viajei até a cidade dele, marcamos de nos encontrar em um hotel, e foi tudo lindo. Foi uma noite maravilhosa. Quando eu percebi, eu já estava apaixonada, já queria ver ele de novo, e depois de 15 dias, ele que veio para minha cidade. Um tempo depois disso tudo, ele já queria casar comigo, morar juntos, enfim, ele queria literalmente algo muito sério. Até que já posta parte 2. Parte 2 de quando eu achei que estava sendo traída, mas na real eu que era amante. Então depois desse tempo eu percebi que ele já estava fazendo parte da minha vida. Ele já conhecia todos os meus amigos, conhecia a minha família. E a cada 15 dias ele vinha pra minha cidade pra ficar comigo. Então eu estava completamente apegada e apaixonada nele. E ele sempre me tratou igual uma princesa. Até que, em um dia específico, em um domingo, ele sumiu. Do nada desapareceu. Eu passei o dia preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele, e só à noite ele me ligou. Ele ligou chorando, desesperadamente, falando que precisava me contar a verdade e que não aguentava mais. Nesse ponto, eu tinha certeza que ele estava me traindo. Mas era pior. Na real, ele não estava me traindo. Ele namorava fazia 6 anos. Eles moram juntos, têm um cachorro, enfim, são casados. Então tudo que a gente viveu foi uma bela mentira. Essa história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial e ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com outro para poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo pra mim. E era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele. Eu praticamente tinha ele como um pai pra mim. Mas não durou muito tempo. Eles logo se separaram. E não demorou muito também pra minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez, com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha 7 aninhos e ele tinha uns 30. Ele era legal. Ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa. Ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo. O tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado, eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível, eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar para o interior com ela para visitar a minha tia, irmã da minha avó. Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa. E a gente ia ter que ficar 3 dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa, vó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já tava moça, como sempre fui eu e ela, então eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas 2 horas mais ou menos que ela tinha saído de casa, tocaram no portão. Eu abri, era o namorado da vovó. E aí ele pegou e perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza, eu falei, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele, 7 anos do relacionamento dos dois, eu convidei ele para entrar, ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá assistindo televisão e eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, quando ele disse que não tinha como voltar para casa porque ele estava sem dinheiro e que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi pro quarto da minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu estava dormindo
quando no meio da noite, minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu tava dormindo, quando no meio da noite ele bateu na minha porta. Eu perguntei pra ele o que ele queria, ele disse que queria conversar comigo. Eu olhei no relógio, vi que era 2 da manhã, falei pra ele, nossa, mas agora? Ele disse, sim, agora. Falei, tá bom, a gente se encontrando na área. Ele falou, não, eu quero conversar aqui no quarto. É claro que eu me assustei, porque uma pessoa não poder esperar no outro dia pra gente conversar e querer conversar comigo dentro do meu quarto, e foi quando ele me surpreendeu, porque como ele era policial, ele levantou a camiseta e ele estava armado. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele começou a falar que era pra fazer o que ele quisesse. E naquele momento eu simplesmente comecei a gritar. Eu não tive medo dele na hora, sabe? Só que lá na casa da minha avó eram casas mais afastadas, então de certa forma ninguém me ouviu. Foi quando ele pegou a arma, ele engatilhou, ele apontou pra mim e falou, a próxima pio que você der eu te mato. A única coisa que eu quero ouvir agora de sua voz é você gemendo de prazer. E aquilo foi me dando muita raiva, sabe? E aí naquele momento ele começou a fazer comigo o que ele queria, né? E aí ele começou a me apertar, ele tirou minha roupa, e ele me arranhava, ele me machucou com as unhas dele, com a mão, ele me puxou, ele me jogou no chão, ele me apertou. E simplesmente ele começou a consumir mesmo o fato, ele me estuprou. E ele começou, e eu chorava, e ele com a arma na minha cabeça, e ele falando um monte de nojeira pra mim, me apertando, e ele me machucou muito. Ele me machucou muito, sabe? Ele me deixou muito machucada. E depois que ele terminou, ele foi, colocou a arma em mim e mandou ir pro chuveiro. E no banho, ele ficava me dando banho, sabe? Passando a mão no meu corpo, esfregando o meu corpo como se eu fosse uma criança e ele estivesse me dando banho. E ele estava se sentindo muito bem, muito prazer em fazer isso, né? E eu chorava muito. E depois disso, o dia amanheceu, a minha avó me ligou e ele com a arma ainda apontada para mim, começou a falar para eu falar para minha avó que estava tudo bem, para ela não se preocupar. E eu tive que falar para ela que estava tudo bem, mesmo com a minha voz trêmula, mesmo eu com medo e a minha avó sentindo que eu tinha alguma coisa. Eu falei pra ela não se preocupar. E eu tava com muito medo, porque eu não tinha pra onde correr, eu não tinha o que fazer. E assim foi o meu final de semana. Ele mandava eu colocar roupa curta, roupa decotada, eu ir pra cozinha, eu fazer comida pra ele, eu fazer as coisas pra ele, tudo à base de ameaça. No domingo, que era pra minha avó voltar, ela me ligou falando que não tinha ônibus, que só na segunda-feira ela conseguiria sair de lá. Então eu sabia que seria mais uma noite de muito tormento. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. Tava custando andar, minhas pernas estavam doendo, eu tava toda arranhada, eu tava roxa, sabe? Meu cabelo tava todo bagunçado, eu tava toda acabada mesmo, sabe? E ele tava fazendo de mim uma diversão mesmo. E eu não tava mais aguentando passar por aquilo, tava muito sufocada. Como eu disse pra vocês, né? O meu pai, ele também era policial. Só que eu custava ver o meu pai. Meu pai, eu vi uma vez no mês e eu ia lá. E naquele dia ele tava fazendo ronda pelo bairro da minha avó. E o meu padrasto, no caso, o namorado da minha avó, ele tava tomando banho, né? E eu tava deitada na cama. Quando bateram no portão e o meu pai entrou. E quando meu pai entrou dentro de casa, a única coisa que eu consegui gritar foi: pai, ele tá armado, ele abusou de mim e ele falou que vai me matar. Ele tá no banheiro. E naquele momento que o meu pai me viu, eu tava completamente seminua, sabe? Eu tava toda acabada. Meu pai arrombou a porta do banheiro e já pegou ele, já prendeu ele, já ligou pros amigos policiais dele, ele foi preso. A gente foi levado pra delegacia. Eu, claro, tive que depor contra ele, aí fui fazer exames, eu vi que realmente estava toda machucada, eu tava com sêmen, eu tava suja, realmente eu fui estuprada, sabe? Eu tive que passar por vários problemas e vários exames e consulta de psicólogo. Minha avó ficou se sentindo muito culpada, é claro, ela ficou do meu lado, ela me apoiou, ela acreditou em mim, ela ficou se sentindo mal por ter me deixado sozinha em casa com ele, nunca imaginou que poderia fazer isso. E o meu pai disse que ele, o meu padrasto, no caso,
ele estava afastado da polícia, já tinha um mês, porque tinha cometido alguma coisa que ele não pôde falar o que que era, né? Então, se o meu padrasto estava armado, ou ele tinha aquela arma guardada, ou ele conseguiu com o traficante, eu não sei. Só sei que ele não tinha contado para minha avó que ele estava afastado da polícia porque ele tinha feito alguma coisa. Eu fiquei muito abalada com tudo, né? E o pior de tudo é que eu descobri que estava grávida, né? E é claro que eu quis abortar o fruto de um estupro, mas a minha avó não deixou. Ela, como uma boa católica, ela quis assumir, assim, que eu assumisse a criança, que eu ficasse com ela e que eu tivesse essa criança, que essa criança ia ser bom pra mim, sabe? Eu tive o meu filho. Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda não sou maior de idade, eu ainda tô prestes a fazer 18. Eu tive o meu neném, mas eu penso em não mentir pra ele, eu vou falar pra ele a verdade, que ele foi fruto de um estupro. Eu não moro mais com a minha avó, hoje eu moro com meu pai. Eu sou muito grata por meu pai ter conseguido chegar